Mas já coloca aí na tela, vamos lá. Muito bem. É o texto de Mateus, capítulo 12. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo. Hoje eu meditando nessa passagem, nós estamos seguindo esse método de explicando, e eu quero que todos fiquem sentados, atentos à palavra de Deus. Queremos avisar aos irmãos, ouçam bem, que nós não pedimos dinheiro de crente por telefone e nem para a conta pessoal de ninguém. Todo o dinheiro de qualquer compra só é feita na conta da igreja. Em nenhum dos pastores nossos, nem na minha, é colocado dinheiro de crente, nem dinheiro de dízimo, nem de oferta. Tudo é na conta da igreja. É no CNPJ da igreja. Então, se alguém ligar, dizendo, o pastor Oziel pediu, o pastor Alex pediu, o pastor Douglas pediu, não é verdade. Pode mandar aprender que nós não fazemos isso. Não fazemos isso. Eu estou logo alertando aqui, irmão, porque pode ter um aí que use disso, não é isso? Tem. Por isso que eu senti de alertar isso aqui. Muito bem, queridos, vamos lá. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsiste. Não subsiste. Ou não subsiste, né? Ou subsistirá, futuro. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Muito bem. Nós colocamos aí a seguinte temática. Não fica de pé. Digam comigo. Não fica de pé. Vamos lá, bem forte. Para não esquecer nunca mais. Diga de novo. Muito bem. Nós iremos falar sobre isso. Não fica de pé. Mas olha, eu quero que todos escutem bem, porque hoje Deus falou muito ao meu coração com essa leitura. Quando a gente diz assim, Deus falou hoje comigo, tem irmão que diz assim, eu ouvi a voz de Deus audivelmente no quarto, mas eu sei quando Deus fala comigo naquela palavra, que ela toca em mim, me leva a pranto, e hoje eu chorei muito, ouvindo isso aqui e lendo isso aqui. Então, por isso que eu quero a sua atenção, que eu vou dizer algo muito importante aqui esta noite. Não fica de pé. Coloque a introdução, só para os irmãos analisarem. Ao longo de todo o processo histórico, nenhum império ficou de pé através das divisões causadas. Foi assim com Israel. Vocês sabem que o primeiro erro de Israel, olhe bem para cá. O primeiro erro de Israel, pastor Balbino, eu li um teólogo, que ele disse que quando as duas tribos e meia, pediram para ficar antes do Jordão, elas cometeram o pior erro, que contribuíram para um modelo da instalação da divisão. Por isso que Moisés se revoltou e disse assim, vocês querem deixar os irmãos de vocês, ainda que eles não tivessem na intenção da divisão, ouçam bem isso, igreja. E eu quero falar isso aqui para os irmãos entenderem, os líderes, ainda que eles não tivessem, porque eles foram até o último momento, até entregar a terra, e eles voltaram, Josué os abençoou. Só que o modelo deles, de ficarem atrás, aquém do Jordão, contribuiu para que as outras tribos começassem a ter o espírito de divisão, que vai derrocar com a divisão entre Israel e Judá. Então, prestem atenção no que eu estou dizendo. Um simples modelo começou a incentivar para uma divisão futura. E eu estou falando não só da Bíblia agora. Ouçam bem. Eu não conheço um império, eu não conheço uma empresa, eu não conheço uma cidade, eu não conheço um governo que fique de pé aonde tem o quê? Divisão. E quando nós olhamos para o grande império romano, vocês sabem que quando nós atentamos para a Roma ocidental, ela vai cair, me parece que em 476. A outra
a oriental vai cair em 1543, não é isso? 1543. Então, não é isso? 53, não é isso? 1453. Então, ouçam bem. Essas duas Romas, olhem bem para cá. A primeira Roma era poderosa, invencível. Dominou muito tempo, destruiu muita gente, formou estradas, era poderosa. Mas dentro delas, o interesse pelo poder, a briga entre Senado, a disputa por cargo, por título, a bajulação, tu tem que me ajudar com isso para que eu te dê mais isso aqui. O imperador ficava preso a diversas políticas. E quem sabe da história de Roma sabe. Traição, mentira, truques, tudo que não presta. Olhem para cá, irmãos, olhem para cá. Isso aqui é um processo histórico. Então, quando as duas, elas são rompidas, em 395, vocês podem observar o seguinte: a oriental, ela vai sobreviver, que aí já vem o bizantino, vai sobreviver aproximadamente 1000 anos. Mas até a igreja católica, que tem um cisma, não é isso? Tem um cisma, as brigas religiosas, interesse pelo poder, pelo cargo, também vão enfraquecer, vão enfraquecendo, e amanhã ela também não fica de pé. Olhem bem, escutem bem. Ela não fica de pé. Então você tem a Roma Oriental, a Roma Ocidental. Vocês podem analisar que enquanto o império de Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande, era unificado, eles conquistaram o mundo. Não é isso? Eles conquistaram o mundo, pastores, eles avançaram, eles conquistaram. Na hora que Alexandre o Grande morre, os interessados pelo poder, pelo cargo, eles se dividem em 4, mas não subsistem. Outros logo fracassam. E se você analisar, até mesmo quando você atenta para o Império Espanhol, lá pelo século XVI, XV, XVI, XVII, também era forte. Mas olhem para cá, a briga interna, os interesses políticos enfraquecem também, porque você tem que gastar com guerra, o povo não vive na paz, o povo não vive na união, o povo não vive na comunhão, é só briga, é só discórdia, e vai tirando a paz dos cidadãos, e amanhã ninguém quer mais aquele império. É como igreja que vive brigando por repartição, por área e por tamanho, vão deixando de orar, vão deixando de ler Bíblia, vão deixando de se congregar, é só falando o que não convém. Amanhã a igreja está fraca, ninguém glorifica a Deus. Eu tenho até cuidado, estão aqui os pastores que sabem disso, eu tenho até cuidado nas construções. Eu digo, pastores, vamos tratar disso aqui, que eu não quero em culto, está tratando de construção, porque tira a essência. E assim é a área, assim é crente. Quando eles começam assim, começa essa briga. Nesse aqui espanhol, quando vocês analisam a história, foi tanta briga externa e interna, que eles tiveram que gastar tanto pelo lado de dentro, como pelo lado de fora. Enfraqueceu. Vocês sabiam também o que enfraquece a igreja? É crente ficar brigando um com o outro, é só levando fuxico para o irmão, é só trazendo problema. Isso tudo tem alguém por trás. Eu vou já mostrar quem é ele. Eu vou já mostrar quem é ele para vocês. O Império Mongol, esse império foi o maior da terra, atingindo até toda a Ásia. Mas quando, se vocês atentarem para a história, quando Genghis Khan, ele falece, os filhos doidos pelo poder, pelo dinheiro, pela riqueza, começou a esfacelar o reino, e aí várias cidades que eram ligadas ao império, elas foram esfaceladas, repartidas, e no final das contas não sobreviveram. É tipo um pastor que ele briga para ter uma área legalizada. Ele diz assim, eu quero ser campo, amanhã legaliza aquela área. Ele vai ter logo o saláriozão dele, e o resto fica fraquinho, porque a igreja não tem nem nome, nem como expandir. Não tem como expandir. Tem coisas que não vale a pena dividir. Hoje nós somos, vocês podem observar uma coisa, o pessoal diz assim, os evangélicos no Brasil podem fazer a diferença. Nós estamos fazendo a diferença? Não estamos fazendo diferença de nada. E por que não estamos? Porque não estamos unidos nos mesmos ideais. E nós podemos ser grande o quanto quisermos, mas não, se não tiver nos mesmos ideais, não vai para lugar.
Me mostre um império na terra. Pegue a história. Me mostre um império na terra que esse império sobreviveu com divisão, repartição e fracasso. Se vocês me mostrarem um, eu me calo. Não teve um império. Se vocês lerem aquele livro, As 48 Leis do Poder, dizem que a China, os imperadores, cada um era morrendo, porque cada general queria ser chefe. Aí chegou um e disse assim: olha, vocês querem só tomar, vamos dividir? Então eu vou centralizar, mas vou dividir. Todo império, todo reino, aonde houve divisão, aonde houve esfacelamento, não cresceu, não prosperou. Então, o que eu vou falar aqui esta noite é que não fica de pé. Não fica de pé a prefeitura. Vocês podem observar o Brasil, vou já falar daqui a pouco. A gente fala de deputado, a gente fala de governador, a gente fala, mas olhe para você também. E veja o que você faz pela sua cidade, pelo seu estado e pelo seu país. Então nós vamos falar sobre isso. Observe que eu coloquei aí, todos esses impérios com brigas, contendas, divisões internas, eles não sobreviveram, caíram todos, caíram. Daniel no capítulo 2, ele mostra o Império Romano como as pernas longas, mas que também misturado com barro, mas não sobreviveu. Pode passar aí, só a introdução para os irmãos observarem bem. Então observem, aonde há união, apenas com 300 a gente vence. Eita glória! Entendeu, pastor Douglas? Olhem para cá, pode o império ser grande, mas se tem 300 unidos, eram contra, Gideão vieram contra ele, quantos? Primeiro era 32, depois viraram quanto? Pronto, aí vocês observem bem, que Deus disse para ele, com esses 300, tu vai entrar na guerra. E Gideão só com 300 homens, mas 300 cheios de Deus. 300 sem mentira. 300 sem fuxico. Que cabra velho que fica na fila. Aí pronto, e aí soldado, como é que tá? Pô, eu tô aqui, mas você sabe, eu não tô apoiando, eu não visto bem a camisa. Tira esse falso. Bota só aqui, irmão. Porque aqui a minha garganta esse dia eu tô pregando muito. Aí vai, pode botar no retorno aqui. Isso. Então observem bem. Gideão vai para a batalha apenas com... Vamos lá, igreja, diga, ele vai com quantos? Ele vai com quantos? Mas se for 300 cheio de Deus e que fale a mesma visão e a mesma linguagem, não tem inimigo que vença. Eu vou dizer uma coisa para vocês, se nós aqui no Tirirical tivesse na mesma visão e no mesmo projeto, essas coisinhas que nós estamos falando aqui, nós já tínhamos vencido, era tempo. Era assim, já há tempo. Observem bem uma coisa, aonde há união, não é fácil quebrar a corda. O cordão de 3 dobras, está lá em Eclesiastes 4:12. Ele não faz o quê? Porque cada crente aqui, se você agarrar na minha mão, aí agarrar na mão do outro, nós unirmos as mãos e ter os mesmos ideais, não tem diabo que quebre essa corda, porque nós estamos unidos com o mesmo propósito. Olha aí, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Vamos ouvir hoje coisa aqui, vamos lá. Aí depois observem bem, Paulo diz, para que não haja divisão no corpo. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 12:25. Coloca aí na tela, Jorge. Olha o que Paulo vai dizer para nós. Me ajude aí, lendo aí, bora, rapidinho. Como é que diz? Para que não haja divisão no corpo. Para que não haja divisão no corpo. Mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Olha para mim, será se você tem um cuidado? Olha para mim aqui, será se você tem um cuidado de mim como eu tenho um cuidado de você? Eu não falo de um crente aqui de uma área. Eu não falo de um crente aqui de uma área. Eu não tenho um desejo de ver um crente aqui de uma área na desgraça. Eu não tenho um desejo, às vezes tem irmão que diz assim, pastor, irmão, lá na área estava falando do senhor. Do que está falando de mim? Eu não roubo teu dinheiro. Eu não vendo maconha. Eu não vendo crack. Eu não vou para a festa mundana. Eu não pego dinheiro de igreja. Eu só vivo evangelizando e pregando o evangelho. O que tu está falando de mim lá? Não, se tu disser, o pastor Zé veio aqui na minha casa e fez uma proposta indecente. O que tu está falando de mim lá?
Não, o pastor Aziel me obrigou, ele entrou aqui em casa e mandou matar o frango para me comer. O que tu tem comigo? É assim, vamos ser sinceros hoje. Pastor, o irmão fulano de tal disse que estava falando do senhor. Falando de que, linguarudo? Mentiroso. Porque tu não veio te obrigando para nada. Aqui não tem um prego que a gente não compre que não seja com a assembleia. E todo relatório aqui, de uma unha que entra aqui dentro, a gente dá. O que é? O que é mesmo? O que tu quer, diabo? Me diz o que tu quer, Satanás. Rapaz, a gente tem que ver as coisas, não é assim? Olha, tem pastor, não é do nosso não, mas tem, um dia um chegou para mim e disse assim, pastor Aziel, olha, me ajude lá, porque tem uns que não vestem sua camisa. Eu disse, pastor, isso é a linguagem do diabo. Porque a Bíblia diz em Filipenses 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em quem? E que sentimento é esse teu para tu ser contra? A gente tem que ver as coisas, irmão. A gente tem que ver as coisas. Agora, observem bem, por que eu estou pregando assim hoje? O senhor está sabendo de alguma coisa, pastor? Não. O senhor está ouvindo alguma coisa? Não. Eu só estou aqui para dizer que aonde a casa está dividida, ela não vai para frente. É só isso que eu vou dizer para vocês, pastor João Batista. Aonde tem divisão, senhores pastores, homens de Deus, se eu estiver contra tu e tu contra mim, não vai para frente. Estou logo sendo sincero. Por isso que eu estou mostrando aqui todo esse aspecto histórico. Olha o que eu coloco aqui, ó. A força da unidade, ela é tão linda que Jesus elogiou. Eu ia falar isso. Pastor, Jesus elogiou. Vou deixar aqui. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Só tem uma coisa. Vocês sabiam que teve cidades, impérios poderosos, que para o inimigo entrar dentro dele, teve que ter um traíra. Vocês sabiam que para impérios serem vencidos, para eles serem rompidos, a estrutura era tão grande, teve que ter um traidor no meio dos habitantes da cidade. Alguém que recebeu dinheiro, alguém que estava com raiva do rei, alguém que estava interessado no poder, aí ele ficou um traíra. Na obra de Deus, só tem um aqui dentro que tem raiva dessa obra. Se tu está aqui sentado comigo, comendo a ceia, pegando pão, bebendo vinho, e depois tu está falando, tu está cheio do diabo, da miséria e da desgraça. Pastor Aziel, eu vou mostrar na Bíblia, tu se zangue com Bíblia. Pastor, você, crente sincero, crente da comunhão, crente do amor, ele dá as mãos na sinceridade e diz, vamos caminhar juntos, porque a vitória é nossa. Agora, se tu está no nosso meio e tu está falando mal, eu sei quem é que está em tu. Coloca aí 22:3 de Lucas. Olha aí. 22:3. Como é que diz aí? Não sou eu não, é Bíblia. Entrou, porém, Satanás em Judas. Quantos discípulos de Jesus tinham? Vamos lá, igreja, bem forte. Quantos tinham? 12. Vamos lá, bem forte. Quantos tinham? 12. E dentre esses 12, qual foi o que traiu para entregar Jesus? Mas por que Judas traiu? Diga, igreja, não sou eu não. Diga. Porque o diabo fez o quê? Se tu tá, a igreja, olha, tem irmão que a igreja está glorificando, eita pastor, a obra está indo para frente, ele topa um auxiliar, topa um crente, irmão, você viu lá, a bênção de Deus. Irmã, rapaz, não precisa isso. Olha, irmão. Aí já tem um que está dentro dele. Vamos lá. Já tem um que está dentro dele. Quem é? É o Satanás. Olha para mim aqui, irmãos. Porque se tu está no meio de um soldado. Vocês imaginem, se o grupo de soldado americano vão para a batalha e tem um que está querendo que o exército americano perca. Será que tem um soldado assim? Isso é chamado de quê? Quem é soldado aí me explica. Isso é chamado de quê? Um soldado que não luta. Como é? Traição. Traição. É traição, porque se tu está no mesmo exército, na mesma guerra, querido, vira para o teu irmão e diga para ele, nós estamos na mesma guerra, rapaz. Diz aí, eu estou do teu lado e tu está do meu lado. Nós estamos do mesmo lado, rapaz.
Quem glorifica? Só quem está do mesmo lado, diga glória. Estamos do mesmo lado. Na hora que eu vejo uma pessoa falando mal da Assembleia de Deus, eu já fico zangado, porque eu estou do mesmo lado. Agora se tu começa a fazer careta, cara feia, nós já sabemos quem é que está te usando. Porque, irmão, olha para mim aqui, entregar o santo, entregar o perfeito, entregar aquele que curava, entregar aquele que estendia as mãos aos necessitados, para ele ser morto. Quem é que faz isso, gente? Só Satanás. Agora imagine, olha para cá, é só um exemplo, está aqui o pastor Douglas, ele me conhece, ele já foi lá em casa, eu já fui na casa dele, ele senta comigo, eu sento com ele, eu como torresmozinho na casa dele, ele nunca viu eu sentar para dizer, rapaz, o fulano de tal não presta, rapaz, eu não concordo com fulano, ele nunca viu eu fazer isso. Se ele um dia ver, na hora que eu começar a pregar, ele vai dizer, esse pastor Azeu é falso, ele tem um diabo. É assim ou não é? Porque ele diz uma coisa e prega outra. Quem mais sabe a vida da gente é funcionária da casa da gente. Lá em Coroatá teve uma que trabalhou um monte de tempo comigo. Pode ir lá. Irmão, o que é que você já viu? Aqui tem outra aqui em casa. Tem pessoas que podem não gostar de mim nem de você. Mas uma coisa é não gostar. A outra é dizer ele é falso. O que eu quero dizer aqui esta noite, olhe para cá, é que só tem um que quer estragar o trabalho. É só o diabo. E olha aí Atos 5:3, coloca na tela. Olha Atos 5:3, enquanto estava todo mundo contribuindo com alegria, sem falsidade lá, apresenta o falso. Vai. Disse então Pedro. Aí o Pedro foi usado por Deus. Toda hora eu estou dizendo, Jesus, me dá também essa autoridade, Jesus. Olha o que ele disse. Ananias. Ananias, Ananias. Na cara dele, o Ananias chegou. Irmão Pedro, eu tenho aqui uma oferta de tanto para a obra. Aí o Pedro disse o que para ele? Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Ananias, por que tu deixou o diabo? Tu está com mentira, rapaz, e tu está com falsidade. Por que tu deixou o diabo encher teu coração? Para mentir ao Espírito Santo de Deus. A casa era tua, o terreno era teu, mas agora tu vai morrer. E quem foi que fez isso na vida dele? O diabo. Tem irmão que fica dizendo, pastor Aziel, o senhor visite o irmão fulano de tal, ele está tão mole. Pode ir atrás, irmão. A moleza dele é porque a vida dele é em fuxico. A moleza dele é porque a vida dele é em contenda. Aí ele começa a ver que a maioria da igreja não dá as horas, porque tem dois, tem uns bode ruim, que tem um que escuta, mas a maioria não dá as horas. Aí ele fica sozinho, né? Assim, aí vai para a internet, vai para o WhatsApp, aí ninguém vai dando nada, porque olha para cá, não permanece de pé, não permanece. Então vamos ao texto agora. Pronto, terminou aí? Está aí. Aí você, olha, então decida, aqui coloca o 30, Mateus 12:30, depois eu vou falar, decida qual é teu lado. Eu vou te dizer uma coisa aqui, eu sou um pastor diferente, irmão, não fica aqui dentro, se tu não estiver gostando do culto, vai embora. Eu te dou logo esse conselho, pastor, não estou gostando, vai embora, e não pense que eu vou falar daqui no microfone, que eu não falo não, que eu não sou meio educado não, o direito é seu. Se tu é falso, é melhor tu sair daqui, porque aqui não dá para tu. Se tu andar falando mal, cai fora. Tem um monte de igreja no Brasil que tu pode procurar para se congregar ao teu gosto, porque tu é que não presta. Aonde tu chegar, tu é ruim. Mas é melhor não ficar. Olha o que Jesus disse aí. Lê, meu filho, lê, meu santo. Quem não é comigo, é contra mim. É contra mim. Eita. Vai lá. E quem comigo não ajunta, espalha. Então pronto. Não é obrigado você ficar, mas Jesus disse, quem não é comigo é. E se tu é contra mim, cai fora. Tira para fora, vai para o teu lugar. Que até mesmo a física diz que 2 corpos, não é isso? Não pode ocupar o mesmo espaço. Aí tu é saliente, eu tenho que dar um empurrãozinho para tu cair fora. Eu disse, não, meu filho, aqui é só um corpo, não dá para tu. Tanto é física como é bíblica. É assim. Agora vamos lá. Irmãos, olha o crente falso, olha o crente ruim. Eu preguei na semana passada. Jesus terminou de expulsar um demônio, curar um rapaz que era cego, fazer ele falar, e toda a multidão glorificou a...
Mas o falador não, o invejoso não. Ele começou a dizer, Jesus expulsa o demônio é pelo espírito de quem, pastor Alex? Tu disse aí? Pelo espírito de Beelzebub. Aí Jesus olha e diz, lógica e lógica, Balbino. Olha para cá. Lógica e lógica. O diabo quer se suicidar. Olha, lógica e lógica. Se Jesus estava trabalhando para o diabo, olhe para cá, porque tem dois poderosos. De um lado tem um poderoso que é quem? Que é o diabo. E do outro lado tem um outro mais poderoso que é o dono de tudo. Quem é? E se Jesus estivesse trabalhando para o diabo, aí ia acabar tudo, porque Jesus era quem ia levar as almas para o diabo fez essa proposta em Mateus 4. Tudo eu te darei se tu me adorares. Ou seja, vem trabalhar comigo, Jesus. Vem fazer parte do fuxico. Vem para o grupo do WhatsApp da mentira. Ei, Jesus, vem para o grupo da bagaceira. Aqui nós dois se acaba. Me dá as mãos, Jesus. Me dá as mãos e vamos trabalhar junto. Jesus disse, não, Satanás, tu não está entendendo. 1 João 3,8, eu vim para desfazer as obras do diabo. Eita glória. Eita glória. Jesus não dá palmatória para Satanás. Está lá em Lucas 4,18. O Espírito de Deus está sobre. Pronto. Um dia ele ficou zangado porque Jesus pegou uma mulher. Está lá em Lucas capítulo 13, verso 16. Pode botar na tela. A Bíblia diz que a mulher estava encurvada, cheia de quê? Cheia de quê? De demônio. Jesus chegou e aí botou a mão nela e ajeitou a coluna real dela. Ajeita! Aí a bichinha ajeitou. Ela se ajeitou. Aí começou a andar, não foi assim? Aí os invejosos, o mentiroso que trabalha para o diabo, chegou e disse, logo hoje sábado, tanto dia. Aí Jesus olhou, deixa de falsidade. Como é que tu desprende o teu boi e o teu jumento para levar para beber? E como é que eu não posso desprender esta, que há 18 anos Satanás prendia ela? Só quem é liberto aí por Jesus, irmão. Só quem é do partido dele. Só quem é do partido de Jesus aí. A primeira promessa da Bíblia, pastor Pádua, a primeira promessa da Bíblia, pastor Douglas, foi esta: 3,15 dizendo, da semente nasceria um, que faria o quê? Aí como é que Jesus vai trabalhar para o diabo? Agora olha para cá, tem um bocado de crentinha aqui trabalhando para Satanás. Tem. No momento que tu promove fuxico, tu está trabalhando para quem? No momento que tu cria contenda, tu está trabalhando para quem? Porque Deus não cria contenda, não cria mentira, não cria confusão, não cria briga. Ele cria comunhão, Ele cria amor, Ele cria paz. E Ele vem para desfazer as obras do... E lá em João 8,44, o diabo é o quê? Pai da mentira. Se tu anda mentindo, tu trabalha para o diabo. Tem um bocado de crente trabalhando para Satanás. Pastor Ziel, o que é isso? Na hora que tu está mentindo, fala, e não mas Jesus me conhece, não tem negócio de conhecer não. Quando Ele te salva, Ele te dá tudo para tu ser santo. Tu não é santo porque não quer. Então observem bem, Jesus Cristo disse para os fariseus, que bobagem é essa? Que lógica ilógica? Pode o diabo expulsar diabo? Olha, irmão, que coisa linda. Pode o diabo expulsar Satanás? Jesus vai colocar 3 ilustrações. Já está aí, Jorge? 3 ilustrações, vai lá, de Mateus 12, 25. Primeiro ele diz, ele está dizendo que ele é onisciente, ele é Deus. Primeiro ele diz, todo reino o quê? Vamos lá, diga bem forte, todo reino o quê? Depois, qual é a outra ilustração? Toda cidade. E depois? Vamos lá, vamos citar os 3. Primeiro, não, mas só quem está no culto bem forte. Primeiro, depois, olha para cá, o Império Romano caiu, mas não era o maior, não era o mais poderoso. Por que caiu? Dividiu, e dividiu por quê? Olha para cá, vocês pensam que a divisãozinha foi dos inimigos lá de fora? Não, começou dentro, mentirinha, querer poder,
querer dividir. Tem irmão aqui que se você não der o cargo para ele de pastor, ele vai para outra igreja. Se não é para outra igreja, ele fica conversando lorota até criar um grupinho para ele abrir uma igrejinha para ele. Casa, reino e cidade dividida. Observem que essa palavra reino, basileia, tem 3 sentidos no grego. Autoridade para governar, poder real. Tem um sentido de território, mas tem também o sentido messiânico. Jesus estava mostrando aqui o poder de uma rainha, o poder de um rei. Um reino que tem boa política, um reino que tem boa organização, um reino que respeita os súditos, o reinado fica de pé. Porque também tem o seguinte, tem monarca que é ruim. É autoritário, é chefão, é gritador, abusa do poder, humilha o povo. Então esse reino não vai ter como ficar de pé. E aí começa as divisões dentro desse reino. O comandante do exército já não passa a gostar, o chefe da cozinha começa a falar mal, o que vai botar o vinho para ele, o mordomo, já começa a falar mal e começa a haver as brechas, e amanhã está todo o reino enfraquecido. Olha para cá, irmão, deixa eu dizer, ainda que aquele império não se levante contra o rei, mas fica todo mundo mole, um com as caras baixinhas véia, outro chorando para um lado, outro triste. Quando o rei faz uma festa, ninguém se alegra, só vai para cumprir uma obrigação, porque não tem boa política, não é bem organizado, a casa, ela não é bem estruturada. Agora deixa eu dizer uma coisa, Jesus, quando ele falou de reino, ouçam bem, ele trouxe isso para nós. A igreja, ela é um reino espiritual. Coloca aí Êxodo 19, verso 6, só para os irmãos terem uma ideia. Olha o que é o nosso reino, coloca lá, olha aí, e vós me sereis o quê? Um reino sacerdotal, o povo, pronto, olha, Deus chamou toda a nação para ser um reino de sacerdote. Aqui eu sou um sacerdote, mas você também é. Ele não coloca ninguém grande. O reino, para ficar de pé, a igreja como o reino de Deus, ela tem que entender quem é o dono desse reino. Meus irmãos, não há esse negócio de grande aqui, maior aqui. Sabe por que também hoje tem muita coisa no nosso meio? Porque tem tantos que querem ser grandes demais, que tira a beleza do dono da obra. E sabe o que acontece? Colossenses 1,13, coloca aí. O Senhor nos transportou, olha para cá, como é lindo isso, olha. O qual nos tirou, da onde? Das trevas e nos transportou para onde? Obras das trevas é a mentira, é o pecado, é a inveja, é a porfia. Quando você lê Gálatas 5, 19 a 21, são as obras da carne, obras das trevas. Então como é que eu estou no reino de Deus e eu estou na divisão? Agora, quando você vai para Romanos 14, 17, a Bíblia diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Só quem está na paz aí, diga glória a Deus. Só quem está na alegria do Espírito Santo, diga glória a Deus. Esse é o reino que Deus quer. Irmão, se a igreja é um reino de contenda, de intriga, de miséria, não é de Cristo. O nosso reino é de alegria, é de paz, é de amor. Volta lá para o texto. Então a primeira coisa que ele fala aqui é que para não dividir, esse reino tem que ser bem construído. A segunda coisa é que ele vai usar a cidade. A cidade naquela época, deixa eu dizer uma coisa para vocês, polis, que é a palavra grega, essa cidade, polis, era o lugar onde o cidadão tinha um direito de falar, onde o cidadão tinha um direito de argumentar, onde o cidadão poderia viver em segurança. A palavra cidadão dava todo o direito a ele como habitante daquele lugar. Então a cidade, ela é uma coisa importante, ela é uma coisa maravilhosa. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Assim como no reino pode ter divisão, na cidade também pode. E olhe bem, irmãos, olhe bem para cá. É aqui que eu quero falar para vocês. O povo diz assim, eita meu Deus do céu, o Maranhão é ruim. O Maranhão não é ruim não. Tem problema nos gestores, mas também tem problema no povo. Sabiam dessa? Tem problema Eu me lembro que quando tinha aqueles orelhão, não tinha os orelhão que botaram?
Às vezes eu procurava um, porque quando eu morava em outra cidade aqui do Maranhão, aí eu ia falar com meu pai, eu ia falar com minha sogra, eu andava quase em 10 para poder achar um orelhão, todos eram arrancados. Vocês se lembram disso? O que não tinha um fone, o aparelho arrancado, os números tudinho era tirado. E ali quem fazia era o povo da cidade. E aí, como o pastor Balbino está dizendo aqui, ainda tinha deles que arrancavam o orelhão e fazia caixa d'água na casa dele. Às vezes a gente fala das autoridades, tem problemas nela, mas tem problema em nós. Tem irmão aqui que ele sabe que a igreja é dele, essa casa é dele, não é minha. Ele entra lá naquele vaso, ele usa o vaso, não dá descarga, e para maldade ele ainda pega um rolo de papel higiênico e joga dentro. Olha ele, eu nem estava sabendo dessa. Botaram até sal no bebedouro aí. Ele bota mesmo, bota. É porque, irmão, tem gente que não quer ver a cidade boa. Olha, tem cidade que não presta, não é por causa só do governante, não, é o povo dela. Agora olhe para cá, Jesus disse que a cidade, quando você vai para outros países que chegam lá, eu fui mesmo agora lá para Londres, aí quando cheguei lá, aí não tinha ninguém, o pastor parou, eu disse, rapaz, cadê o povo para a gente comprar as coisas daqui? Ele mesmo compra e bota o dinheiro, sozinho ele bota lá no local, ele mesmo vai, ele mesmo pega a gasolina, ele mesmo bota aqui no Brasil para tu ver. Isso é questão de caráter. É assim ou não é? Aí pronto, lá eles botam tudo. Irmão, olha para cá. A gente é desorganizado. A gente só prega sobre poder, sobre não sei o quê. Mas tem muito crente que é ruim, é desorganizado. Tem crente aqui que ele chega com a caneta, ele fura esse banco só de ruim, de miséria que ele é. Risca, banco. Pode observar, todo o aparelho da igreja, a maioria é queimado. Quando você pega o microfone nosso, o bicho é todo desmantelado. Porque os irmãos pegam, tem deles que rebola, tem deles que joga no chão, tem irmã que não liga. Olhe para cá, cidade desorganizada é porque também o povo é desorganizado. Coloca aí, Jorge, na tela, vamos lá para Provérbios, só para os irmãos terem uma ideia da cidade. Coloca aí Provérbios 11:11, depois 29:8. Olha aí, Provérbios, vamos lá, pastor, leia aí, para me correr aqui. Pela bênção dos homens de bem. Para aí, pela bênção dos homens de bem. O que acontece? A cidade se exalta. Se o líder é um bom homem, se o cidadão é um bom homem, se o diretor da escola é um bom homem, se a diretora da escola é uma boa mulher, se o jovem estudante é um bom rapaz, a cidade se exalta. Eita glória. Aí a gente fica, Senhor, tira o espírito dessa cidade. Aí vai um bocado de crente para o monte. Sai, Satanás. É tu também que já é um. Não obedece normas, não obedece lei. É assim ou não é? Tem crente que não sabe o que é hierarquia, não sabe o que é respeito. Na hora que eu chego numa repartição, eu digo assim, quem é o guarda aqui? Aí eu chego lá, o senhor é o guarda, pronto. Se ele disser, pare aí, eu tenho que fazer o quê? Eu sou juiz, tu é juiz lá na comarca. Aqui tu é o quê? Um cidadão de bem e respeite o guarda. Tem irmão não que... Olha, pastor, o senhor me respeita que eu sou secretário há 30 anos. Ô, vantagem. 30 anos não prestando. Olha, pastor, eu sou o seguinte, eu não aceito o senhor me tirar desse vocal, porque eu já tenho 40 anos nesse vocal. E tu é dono de vocal. Só tem tu para trabalhar na igreja? Respeita a hierarquia. Pastor, estou aqui. Se o senhor achar que eu sou conveniente, é bonito um cidadão de bem, não é assim? É bonito um pastor de bem, é bonito uma senhora de bem. Pois não, pastor, pois não. O senhor, a gente chega em repartição por aí, que até dá vontade de a gente ficar. Pois não, meu senhor, o senhor quer uma água, quer um café? É assim, mas é bom. É um respeito, é tudo. E isso não tem que ser só com quem é grande autoridade, tem que ser com todo cidadão. A Bíblia diz que a rainha de Sabá, ela voltou admirada até a maneira que os servos se serviam, se sentavam. É coisa linda, é coisa bonita. Agora ouçam bem, se a cidade também não presta, olhe para os moradores dela também. Não é só prefeito não é só governador não. Vai lá, olha aí, como é que diz o resto? Mas pela boca dos perversos... Olha, quer derrubar uma cidade? Olha aí.
ela é derrubada. Pronto. Quem é que derruba a cidade? É a gente que não presta. São os perversos. Pessoa que não presta. Ele chega na escola, que tem uma carteirazinha boazinha, tem aluno que faz isso. O bicho é tão perverso que ele pega a cadeira novinha que a secretaria manda e ele quebra. É o vandalismo, é a bagaceira. Tem deles que anda só mesmo na malandragem, só para fazer bagunça. E tem moça que acha lindo. Tem delas que acha linda, mas eu acho lindo ele quebrar essa cadeira. Que é perversa também, é do jeito dele. Olha aí, leia, pastor. Mas os sábios, os homens escarnecedores, Olha aí, homens escarnecedores alvoroçam a cidade. alvoroçam uma cidade. Sabe quem é que coloca briga na cidade para quebrar? São pessoas que não têm controle. Vocês nunca vão me ver aqui na igreja. Olhe para mim aqui, igreja. Teve eleição e saiu eleição. Vocês nunca me viram. Vamos botar para quebrar. E tinha crente aqui que queria que eu fizesse isso. Bota para quebrar, bota. Nós somos cidadãos. Vamos quebrar tudo. Aí lá vai o pastor com um monte de crente. Jesus não me chamou para isso. E nenhum de nós, não é assim, pastores? Jesus nos chamou para ter vida controlada. Irmão, o crente tem que ter uma vida tão santa. Bota aí, Jorge, 1 Pedro 1,11. O crente tem que ter uma vida tão santa, tão controlada, tão ordeira. Não é isso? É 1,11 ou é 2,11? Bota aí. Aí é 1 Pedro, né? Vê se é 2,11, Jorge. Deve ser 2,11, coloca aí. Isso, vai. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, Isso. que vos abstenhais das concupiscências carnais, Isso. que combatem contra a alma. O 12. Tendo o vosso viver honesto Olha aí como é que você tem que viver na terra. Honesto, entre os gentios, entre os pecadores, para que naquilo que falam mal de vós, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, como de malfeitores, glorifiquem a Deus glorifiquem a Deus. no dia da visitação, E o que mais? pelas boas obras que em vós observem. Eles têm que olhar para mim, olhar para você e ver que você é diferente. Agora olhe para cá. Que nível de crença você tem quando o outro membro vê que tu está falando mal dele? Observem qual é o tipo de pastor que a igreja vai olhar. Nós que somos companheiros e amigos. E aí um crente me vê eu falando mal do pastor Gerson. Me veio falando mal do pastor Pádua. Me veio falando mal do Antônio Rocha. Ainda dizendo, irmão, o pastor colocou aquele plano, mas o crente vai pensar assim, mas não tem a reunião deles? Não tem uns acordos? Não tem uns tratamentos? O pastor diz uma coisa lá e estão dizendo outra coisa. O próprio crente vai ver que essa pessoa não tem caráter, não tem crença. E aí isso vai fazendo o quê? Vai destruindo, porque na hora que o irmão dobrar o joelho para um culto de uma vigília, aí lá vai o Douglas fazer uma vigília. Aí ele dobra o joelho aqui, né? Senhor Deus, abençoa o pastor Ziel. Mas o membro viu que ele passou o dia todo falando mal. Que vigília ela presta para nada? E a última, observem bem, a cidade ela só presta, por isso que o Salmo 127 primeiro diz, se o Senhor não edificar, agora vem a última. Como é a última? Bota lá, é a casa, não é isso? Eu já falei do reino, cidade e o que mais? A casa. A casa no tempo da Palestina, as que ficavam próximas à praia eram feitas de barro, coberta de capim com barro. As casas que eram dos mais pobres, eles moravam até em cavernas. Tinha uns que moravam na caverna, ou faziam uma cabanazinha que cobria com pele de cabras. Era a casinha daquela época. Agora olhe para cá, olhe para mim aqui. Tem casa que ela tem tem casa que ela tem um carro de luxo, tem casa que a família tem uma casona linda, tem casa que o marido é bonito, a esposa é bonita, os filhos são bonitos, mas não está de pé a casa. Sabiam dessa? Não está de pé. Eu acho lindo na Bíblia, quando Deus diz para Noé no capítulo 7 primeiro, Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque eu te hei visto justo. Olha para cá, o Noé mais a família, quantas pessoas tinha na casa de Noé? Quantas pessoas, quem se lembra? 8 pessoas. Ele vai enfrentar o dilúvio e vai sair de pé, porque eram 8 pessoas unidas.
Oh, aleluia. Pastor Douglas, pode ter só 8 pessoas. Pode ter só 8 pessoas na congregação. Vocês sabiam que teve áreas aqui que começaram numa explosão de alma, de ganhar vidas, porque eram 4, 5 pessoas, mais 5 que tinham os mesmos ideais. Hoje tem área que ela é grande, mas lá no bairro ela não está impactando nada. É fuxico daqui, fuxico dali, contenda daqui, é briguinha dali. É só perguntando, o que tu está achando? E olha para cá, digam comigo, na casa, já vou encerrar, digam comigo, na casa, pode ter querelas, pode ter discussão, pode ter até briga. O que pode ter na casa? Discussões e briga. Vamos lá, o que pode ter na casa? Querelas, discussões e briga. Tem ou não tem? Não venha para cá dar uma de perfeito, não. Querer dizer que a tua casa é a mais perfeita. Quer nada, não. Nem a minha não é, a casa do pastor Oziel não é. Tem irmão meu que fala de mim, tem irmão meu que pode falar de mim, tem irmão meu que não pode ficar alegre com a decisão que eu tomei. Às vezes vou dar um conselho, ele não aceita. Tem ou não tem isso? Vamos ser a verdade, irmão. Tem, a nossa família não. A família, essas dos ricos aí, eu nem vou falar dos ricos, que é tudo zangado. Quando morre, é tudo doido pela herança. Tem deles que mandam até matar o outro para ficar com a herança. E não é da agora não. A Bíblia diz que Abimeleque, está lá no capítulo 9 de Juízes, mandou matar quantos irmãos? Mandou matar 70. Eu quero esses desgraçados, tudo morto, que quem vai reinar só sou eu. Olha para mim aqui. Casa até de crente, ela pode ter, a irmã é casadinha, a irmã está com o maridinho aí, ela está todo bonitinho, engravatado, mas a irmã sabe, às vezes a irmã sabe que o marido dela é para frente, é saliente, é falador, linguarudo velho, não é assim? Às vezes ele é até um preguiça que não trabalha para nada, mas na hora que ela vê a gente, pastor, aqui é meu marido, não é assim? Está errado ela fazer isso? Ou ela vai apresentar, pastor, aqui o meu maridão preguiçoso, ela vai fazer isso? Pastor, está aqui meu maridozão falador linguarudo, ela vai fazer isso? Não, porque é o marido dela. Agora olhe para cá, deixa eu dizer uma coisa. Pode ter briga, pode ter confusão, pode ter até discórdia, mas não pode ter divisão. Tem família aí que os irmãos brigando com o outro tudinho, mas na hora que é para guerrear, o que eles fazem? Aí tu não estava brigado com ele? Não, ele é meu irmão, rapaz. Trisca nele aqui para tu ver. É assim ou não é? Aí pronto, tu não estava brigado mais ela? Sim, mas eu estava brigado, é coisa lá de casa. Ela é minha irmã. Quem é irmão aqui, irmão? Só quem é irmão. Tem um bocado de gente aí dizendo, a Assembleia de Deus tem bagunça. Tem bagunça mesmo. A Assembleia de Deus tem crente saliente. Tem, mas trisca aqui, porque tudo e nós somos irmãos. Vamos resolver a nossa bagunça aqui mesmo. Não é em WhatsApp, não é em Instagram, é aqui dentro. Olha, irmão, chegou o seguinte, tem uma briguinha aqui, o Paulo mais o Pedro pregou uma discussãozinha bacana, não foi assim? E o Barnabé mais o Paulo também pegou uma discussãozinha bacana, mas perderam a salvação? Eles ficaram divididos? Não, eles só disseram assim, Pai do Senhor, Paulo, Pai do Senhor, Barnabé, tu vai para lá, tu leva o Silas e eu vou levar o Marco. Quem ganhou foi o reino de... Agora pronto, olha para cá, não pode ter a divisão. Pastor Ziel, aqui a congregação está pequena, está precisando disso aqui, é normal você fazer. Agora tu entrar com o espírito do diabo, nós estamos querendo dividir, aí é do diabo. Porque quando divide não cresce. Não cresce. Então olha para cá, a casa dividida não. A casa pode ter problema, pode ter luta, pode ter conversa, mas aonde tem união a casa fica de pé. Não pode. Essa palavra aí que você vê no grego, merizo, é esfacelar, é cortar no meio. Então não corte não. Não corte não, que não é de Deus. Nunca prospera, não é de Deus, não corte não. Porque todo lugar pode ter defeito. Agora olha para cá, Jesus está mostrando o reino, ele está mostrando a cidade e ele está mostrando a casa. Se vocês analisarem, só 8 pessoas conseguiram vencer um dilúvio. E será se uma igreja desse tamanho não consegue vencer uma crisezinha? Se 8 pessoas venceram um dilúvio, e por que nós não vencemos uma lutazinha? Quer dizer que qualquer defeito eu tenho que mandar cortar só porque tem uma luta, só porque tem uma batalha? Muito cuidado, muito cuidado. Coloca aí Provérbios 24:3 e eu encerro aqui. Vamos lá.
Observe bem, como é que diz? Com a sabedoria se edifica a casa. Olha aqui, ó, não é brigando, não é esfacelando, não é cortando, não é dividido que se edifica a casa. Como é que se edifica a casa? Com sabedoria. Com sabedoria. E o que mais? Com entendimento ela se estabelece. Então vamos conversar. O que está faltando? Vamos sentar aqui, senta com teu filho, senta com tua esposa. Não é brigar, não. É assim que a casa se estabelece. Coloca lá o Mateus, que eu vou finalizar com o verso 26. Coloca lá o verso 26. Observem bem, irmãos. Eu vou finalizar, eu não sei se o Jorge vai conseguir esse texto aí no grego. Eles têm aí, eles conseguem. E se Satanás expulsa Satanás, está o quê? Olha para mim aqui. Jesus disse, Jesus elogiou. Olha para cá. Jesus, de uma certa forma, elogiou o reino das trevas. Porque ele diz, Satanás nunca vai lutar contra. Porque Satanás, ele é astuto, ele é maligno, ele é miserável, mas ele não é tolo e ele não é doido. Satanás é o quê? É inteligente. Foi isso que Jesus disse. Olha para cá que isso aqui é sério. Olha para cá. Jesus estava dizendo, Satanás, judeus, vocês sabem que ele é astuto e que ele é sagaz. Ele é maligno, ele é diabólico, mas ele não é tolo. O poder que ele tem, olhem para cá, o poder que o Satanás tem é para escravizar e destruir vidas. E ele sabe que se o reino dele está dividido, não vai ter ordem para ele bagunçar a ordem humana. De certa forma, Jesus, observem bem, que ali você observa que vem, antes de Satanás, vem um artigo. Olha lá, Ró Satanás, ali está faltando um acento. Quando você vem Tom Satanã, que é no objeto direto, aí a ênfase não é briga contra demônio. Jesus estava dizendo, o diabo não briga com ele mesmo. O diabo é inteligente. Eu vou dizer, olhem para mim que eu vou dizer de Deus aqui é sério. Nós, às vezes, estamos pior que o Satanás. Porque o diabo não luta contra ele. E nós estamos lutando contra nós? Contra nós mesmos. É pastor falando de pastor. É crente falando de crente. Ou seja, é enfraquecendo a casa. É enfraquecendo a cidade. É enfraquecendo o reino. E Jesus disse, o diabo, ele não briga contra ele mesmo. Assim a casa cai na desordem. Já deixa o diabo para tentar colocar desordem em nós. Ainda vai eu, como crente, ser promotor da desordem. Todo crente que causa desordem na igreja, no bairro, esse negócio, aqui é a nossa área. Isso é do diabo. Como é que é do diabo, pastor Oziel? Esse egoísmo que eu digo, eu não vou para o templo central, porque a minha área aqui é especial. Aqui não tem negócio de área especial. A área da Estive é a mesma coisa do templo central. O templo central é a mesma coisa do Coapam. Aqui não tem ninguém de elite, porque nós somos o corpo de Cristo Jesus, a igreja. Acabe com isso, irmão. Isso aí é só para administração. Mas no momento que eu começo, a minha área, vocês veem que eu não gosto nem de elogiar. Eu só digo assim, fica a área de pé. Aí a pequena também, eu digo, é lá de longe, mas estão os irmãos aqui. Não é assim? Eu não boto nem uma em cima e nem outra, porque Jesus morreu por tudinho. Agora fica eu, pronto, aqui está, aqui, fique de pé essa autarquia, fique de pé. Essa mulher aqui na igreja, se não fosse ela, deixa dessa besteira. Tem até líder que faz isso, eu não faço isso aqui. A irmã coopera, disse, irmãos querem agradecer a irmã fulana de tal, que cooperou na obra de Deus, amém, amém. Deus te abençoe, minha santa. Santa, eu não sei o que seria da igreja sem essa mulher. Ela é tudo aqui na igreja. E Jesus fica onde? Deixa de besteira. Irmão, às vezes quem faz as coisas se perderem somos nós. Porque vai chegar um dia que aquela irmã, ela não pode contribuir como eu quero. Vai chegar o dia também que vai ter problema na família dela, que eu vou ter que fazer o quê? Agir. E amanhã ela vai dizer assim, eu já fiz tanto por esta igreja. Eu já fiz tanto por esta igreja. Tu fez pela igreja? O que tu fez pela igreja? Então vamos fazer o seguinte, essa é a mensagem desta noite.
Olha aqui, se o próprio Satanás não luta contra ele, e por mais que os diabos, irmão, tem todo tipo de demônio, cão, mas até o demônio, eu quando era criança eu lia, gostava de ler, aqueles, como é o nomezinho? Cordel. Eu gostava de ler cordel, e tinha um quando o Lampião chegou no inferno. Aí disse que a bagaceira foi grande, mas o diabo na mesma hora botou ele no lugar dele. Aqui quem manda sou eu, Lampião. Porque no reino das trevas quem manda é Satanás. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4, ele é o Deus deste século. E quem manda no reino dos demônios, quem é? Ninguém tem maior, é maior do que Satanás. E Jesus diz, vocês pensam que eu estou expulsando o diabo pelo diabo? O diabo não vai me aceitar na escola dele. E eu também não vou para a escola do diabo, porque eu vim para desfazer o quê? As obras do diabo. E eu vou finalizar colocando aí Atos 26, vê se é o 13 aí, vê se eu estou certo. Não é isso? É 26, 13, né? Ou é 6, ou é 8, vê lá se é. O 18, é o 18, acho que é o 18. Coloca lá, deixa eu ver se é. Pronto. Olha aí, irmãos. Vamos finalizar com isso aqui. Leiam comigo bem forte a igreja. Para lhe abrires os olhos e das trevas converteres a luz e do poder de quem? A fim de que recebam a remissão dos... Sabe o que Paulo disse? O Senhor Deus me ungiu e Ele me deu poder. Ele te deu poder para você libertar das trevas os que estão no poder de Satanás. E se você foi chamado para libertar das trevas, tu não pode dividir o reino. E se você foi chamado para libertar das trevas, tu não pode dividir a cidade. E se tu fores chamado para libertar das trevas, tu não pode dividir a casa. Quem está no espírito da divisão não está do lado de Jesus. Quem está do lado de Jesus? Pronto, Deus abençoe. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Sirva a Deus, irmão. Hoje a mensagem não é do pula não, mas é porque estamos precisando mesmo disso. Porque nós precisamos disso. E nós vamos orar hoje diferente. Pegue na mão desse teu irmão.